Meus amores, é uma boa tarde, né? Uma boa noite. Sei que vocês vão ver o vídeo, né? Se é agora de tarde, porque eu tô fazendo de tarde. Nem sei se vai ver se vai ser de noite, né? Vou deixar aqui. Meus amores, eu vou soltar 2 sonhos nesse vídeo e vou soltar ele logo pra vocês, né? E vou soltar o quê? Vou soltar o que? Os sinais da vinda de Jesus, né? Como eu sempre faço, né? Por quê, meus amores? Mesmo porque tu só todo dia o sonho que tu teve com Jesus, meus amores, é porque chega gente nova, é para poder saber do que se trata os meus vídeos. Meus vídeos se tratam justamente porque eu vi Jesus. E Jesus espera o quê? Espera de mim, de vós, que nós somos uma atalaia, né? Então, sobre o quê? Que nós o que? Leve a palavra dele adiante, porque para quando Jesus vir, nós estamos preparados. Sem ver, sem saber que Jesus está voltando, vocês acham que Jesus, antes da volta dele, ele ia arribar gente para falar que ele estava voltando? Ele está arribando muitas pessoas, está o que? Falando na internet que ele está voltando. Entendeu? É tempo de quê? É tempo de conserto, é tempo de ir atrás das outras almas. Jesus também não quer só eu e você, não. Jesus quer as outras almas também, entendeu? Por elas, Jesus também morreu. Abaixo elas o quê? Colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Vou lá pro sonho. Meus amores, eu sonhei. Johnny, desce, eu tô gravando. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta, né? Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. Que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E meus amores, quando eu tirava a vista dele, que eu olhava pra terra, eu já não estava dentro da minha casa. Já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo. E eu olhando pra baixo, né? Eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada com a rachadura aberta. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Ai, meus irmãos, quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Jesus quer que eu conte, Jesus quer que eu fale. Aí nesse tempo, primeira coisa que eu soltei foi pra minha família. Minha família botou aquela cara de incredulidade. Aí eu peguei e guardei por um bom tempo, né? Aí, só que isso não agradou a Jesus, né? Quando eu comecei a soltar Jesus, quando eu comecei a soltar na internet, Jesus continua aparecendo pra mim, entendeu, meus amores? E esse sonho que eu tenho pra soltar pra vocês. E vou soltar outro que eu tive esse mês. E ele me deixou muito inquieta, porque também esse sonho, né? Eu sonhei que eu tava grávida, né? Assim, uma barrigona medonha. E a vinda de Jesus não é dores de mulher grávida? Então, preste bem atenção. Vou contar 3 sonhos. Ó, eu sonhei que eu tava grávida, né? Já bem pertinho de ter. E a minha barriga descendo, assim como se fosse já pra mim ter, né? E eu pegava a minha barriga, eu arribava ela pra cima e colocava ela de um lado. Aí dava pra mim ver se mexendo, se contorcendo só de um lado pra nascer. Entendeu, meus amores? Aí eu peguei uma vassoura e saí varrendo. Eu tava limpando algumas coisas, Só que eu já tava já perto de ter, entendeu? Só que vocês já estão imaginando o que é, né? Eu entendi esse sonho por causa que Jesus me mostrou algo no céu, entendeu? Isso é a vinda dele, vocês prestem atenção. E mais alto. Depois desse sonho, eu tive outro sonho, que era um templo bem grande e tinha uma portazinha. E do lado, era assim, era como se fosse uma igreja, pronto, se fosse uma igreja, ela tem a porta de entrada, só era uma porta. E ele pegava, eu não sei que era não, sei que era uma pessoa que pegava, com certeza era Jesus, né? Pegava as pessoas, vinha pessoas, né? E ele pegava, colocava as pessoas para sentar no banco. E eu vi que era como se fosse uma igreja, ela estava lotada de pessoas com a roupa bem branquinha, a roupa bem transparente, bem branquinha mesmo. Era os irmãos tudo sentados assim, um do lado de um do outro, assim, no banco. Ele ajeitava as pessoas ficavam bem endireitadas, como se fosse no banco da igreja, só que do outro lado estava tudo escuro. Então, aqui dali sabe o que é? Que Jesus está, igualmente está escrito nas escrituras, né? Sobre o que? Ele vai separar o que? O joio do trigo, né? Os bodes e as ovelhas. Então,
Meus amores, aquelas pessoas que entravam, era o quê? Ele sentava, aquelas pessoas com as roupas, com as vestes bem branquinhas, ele sentava na cadeira, eu ficava olhando assim, ele ficava sentando. Eu ficava assim como se estivesse olhando, eu ficava como se eu estivesse lá de fora olhando. As pessoas entrando, ele botando as pessoas uma bem pertinho da outra nas cadeiras, entendeu? Era como se fosse uma igreja, entendeu? Só que o outro lado, eu vi o banco, ele me mostrou o banco, só do lado daquelas pessoas que estavam, é, com as vestes brancas, aquelas pessoas que estavam com as vestes, né, escuras, ele me mostrou só a escuridão medonha. É os dois lados da igreja. Só que ele me mostrou só um lado, entendeu? Aí eu me acordei. Aí veio logo aquele pensamento, né? Vocês sabem que eu sou meio, né? Então. Aí eu tô fazendo o quê? Soltando pra vocês, que é o quê? Sonho de alerta. Entendeu? Jesus tá o quê? Reanimando e trazendo vocês o quê? A purificar suas vestes. Ó, algo que eu vou dizer pra vocês, sem santidade, eu vi, meus amores, o outro lado lá tava tão escuro que não dava nem pra ver. Dava pra ver que era um templo que tinha os dois cantos, mas o outro canto era duas partes. Uma parte assim, cheia de banco, que tava os chefes com a roupa bem branquinha, e do outro lado tava tudo escuro. Não dava nem pra ver o Rio Branco naquelas pessoas, não. Então, Jesus não me fez nem questão de me mostrar. Então, meus amores, eu vi só ele pegando as pessoas com tanto carinho, sentando uma pertinho da outra assim. São o que? As ovelhas de Jesus. Presta bem atenção. Sem santidade, não entra lá no céu, não. Esse foi o sonho que eu tive esse mês, entendeu? E eu me acordei, eu fiquei logo preocupada. Tomara que as minhas vestes estejam branquinhas também. Como é que desses irmãos, entendeu? E a igreja estava lotada de pessoas assim com as vestes bem branquinhas. Olha, e do outro lado estava escuro. Então, meus vocês prestem atenção. Lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Deixa tudo de lado. A tua santidade é o mais importante na vinda de Jesus. Não seja igual às virgens, não. As virgens, Jesus deu a comparação justamente das virgens que estavam esperando a vinda de Jesus e aquelas outras que não estavam esperando. Todas elas estavam esperando, mas não estavam o quê? Ah, Jesus está tardando, Jesus não vai vir. Então, aí se o quê? Ficaram bem à vontade, né? Eu fico nada bem à vontade. Todo dia eu espero Jesus. Vai que ele vem hoje, vai que ele vem de noite. Todo dia eu tô esperando por ele, entendeu, meus amores? Eu não deslargo dele de jeito nenhum. Ele vir, né? Eu pego no pezinho dele e subo mais ele, entendeu, meus amores? Não pode ser assim, não. Vocês ficarem todos desapercebidos, não. Eu falei assim na moda da brincadeira, meus amores, mas pra vocês não ficarem assim. Mas, meus amores, olha, preste atenção, a parábola que Jesus soltou das virgens. 5 estavam esperando por ele, estava sendo prudente, aguardando pelo seu amado, o nosso noivo, Jesus de Nazaré. E as outras? Entendeu? Então, esteja vigilante. Ó, soltei, foi o primeiro do arrebatamento, soltei isso agora. Agora, bora lá. Depois eu vou para outro versículo, mostrar pra vocês. E logo, meus amores, é Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esses são os sinais da vinda de Jesus. Continuando. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Após o que, ó? E logo depois da aflição daqueles dias. Então, se nós vamos passar pelo quê? Por uma aflição. Após essa aflição, nós veremos o quê? O nosso noivo, Jesus de Nazaré, em cima das nuvens, né? O meu amado, da minha alma. Jesus de Nazaré, meu Salvador, meu Galileu. Meus irmãos, eu falo assim porque eu amo Jesus, né? Porque eu conheci ele, né? Ele é um grande homem, um grande rei, o nosso Senhor da nossa vida, porque também ele me deu uma oportunidade, né, meus irmãos? De estar aqui pregando o evangelho com vocês, entendeu? Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Entendeu aí? Igualzinho o sonho do arrebatamento que eu tive, que eu vi ele em cima das nuvens. Eu vi Jesus completinho, dos pés à cabeça. Não vi os pezinhos dele que tá em cima das nuvens, mas eu vi Jesusinho completo. Deu meu grande amor, homem, que eu a amo. Ó, digo com amor porque eu a amo, Jesus, meu Salvador. Agora,
Meus amores, olha, eu vou ler aqui, eu fiz esse versículo para vocês. Li li dois versículos. Ó, e ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, nesse dia ele ajuntará o que? Os seus escolhidos, os quatro cantos da terra, né? Nos ares ele vai ajuntar nós. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Então, meus amores, a figueira já floresceu. A figueira é Israel, ela já floresceu, ela tá linda. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, nós já vimos que Israel já floresceu. Já está se cumprindo as partes que o quê? A parte da vinda de Jesus lá no livro do Apocalipse. Você está vendo que já está se cumprindo. Então, assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus deixou garantido, né? Então, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de parar de passar. Jesus deu garantia, entendeu? Que ele vai o quê? Que ele vai voltar para vir nos buscar e nos tirar o quê? Justamente daqui, dessa terra que está o quê? Ela está consumida no pecado. O pecado dela é tão grande que já atingiu até o céu. Meus amores, eu entrego esse vídeo para vocês. Vou fazer um outro vídeo, né? Mas o que? Falando o que? De um sonho que Jesus me concedeu para me falar com o povo católico. E eu vou abrir a boca mesmo, jamais vou me calar. Se Jesus apareceu para mim falar com as ovelhas dele da igreja católica, eu tô falando. Entendeu? Meus amores, olha, fui.